Graça e paz, irmãs, bom dia, aqui é a Thalita e estamos nessa terça-feira super chuvosa, mas é bênção, né? Porque a chuva é bênção do Senhor. Estamos aqui juntas nesse propósito de chegar mais perto de Deus. Eu louvo a Ele por essa oportunidade e até ontem, conversando com a Day, ela lembrou que eu já ministrei sobre Filipenses aqui e nem eu me lembrava, irmãs. Mas amém. A palavra de Deus, ela se renova e é tão bom poder ler e ser ministrada, né? E o Senhor quer falar conosco nesta manhã, amém? E hoje, lendo o capítulo 2 de Filipenses, e o título começa como a humildade cristã. Então aqui Paulo, ele começa a trazer, né, alguns princípios daquelas pessoas que estão em Cristo, né, das novas criaturas, ou seja, somos eu e você, né? Se nós passamos pelas águas, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, fazemos parte desse grupo. E Paulo aqui, ele continua, né? Na verdade, como nós lemos ontem no 1, ele continua relatando, né? Sobre o que é você ser um servo de Cristo, né? E como nós aprendemos domingo na igreja, ser servo, a palavra servo aqui na Bíblia, ela é traduzida exatamente como um escravo. Então, se nós de verdade somos servos de Cristo, como a nossa vida ela precisa ser, né? E aqui ele fala que a nossa motivação, né, como cristãos, se nós temos uma comunhão com o Espírito, precisamos ser movidos de afeição e compaixão para com o outro, né, o próximo, aqueles que estão ao nosso redor, sendo eles íntimos de nós ou não. E aí ele fala que nós precisamos, como igreja, ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, a mesma atitude. Ou seja, precisamos ser coerentes, né? Coerentes na maneira de agir. Não pode haver diferença tanto individualmente, no sentido, na igreja eu sou uma pessoa, eu ajo de uma maneira, e fora, lá no meu trabalho eu sou uma pessoa completamente diferente, dentro da minha casa eu sou uma outra pessoa, mas ele também, né, aqui ele quer trazer na questão de unidade do corpo da igreja, né, porque o corpo, a igreja de Cristo, né, ela é comparada como um corpo. E imagina, se o nosso corpo, um pé quer ir para um lado, o outro quer ir para outro. A mão quer pegar uma coisa, a outra mão quer alcançar. Não vai dar, né? O corpo vai se perder e não vai alcançar os objetivos. Então, Paulo traz exatamente isso aqui, né? E ele, aqui, lembrando, Paulo, ele era muito amigo de Timóteo. Timóteo foi um jovem que ele discipulou, caminhou ao lado dele. E Paulo amava muito a vida de Timóteo. Eles eram muito amigos, né? E eles estavam sempre juntos. E por que deu certo essa parceria? Porque Timóteo entendeu, né, o propósito, entendeu o evangelho de Cristo. E ele tinha a mesma maneira de pensar de Paulo, né? Timóteo estava disposto a morrer por amor ao evangelho, pela obra, que era o que Paulo tinha também. Então, deu super certo os dois. Por quê? Porque eles pensavam iguais. Não era aquela coisa, Paulo estava disposto a morrer e Timóteo tinha medo. Não, porque se Paulo falasse, Timóteo, vamos ali pregar o evangelho, aquelas pessoas não conhecem Jesus, elas são agressivas, elas podem nos matar. Imagina se Timóteo ficasse, ai não, Paulo, eu não vou. Não, mas pensa bem. Não, Timóteo falava, tô junto com você, vamos lá. E isso fez com que o evangelho, né, se espalhasse. Por quê? Porque Deus, ele não consegue habitar na divisão,
né? Quando um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Não tem como. Então, Paulo continua falando aqui, para que a gente não faça nada por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E aí no versículo 4 do capítulo 2. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então, aqui Paulo está compartilhando, né, da maneira como nós precisamos viver, ou seja, se deixar gastar, né, não considerar que nós somos melhores que os outros, não considerar que as nossas coisas são mais importantes que as dos outros, é se doar, é viver pela causa do Evangelho de Cristo. Você não precisa se desgastar, né, não é pela igreja física, porque a igreja somos nós, mas é por uma causa maior, é pelo Evangelho de Jesus. E aí ele continua no versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele está aqui, né, relembrando a gente do sacrifício de Jesus. Se Jesus, né, o Filho de Deus, ele não considerou quem ele era de fato, Filho de Deus, ele se esvaziou e foi até a morte por amor a mim e a você, por amor a esse Evangelho, né, para que através dessa atitude dele o Evangelho crescesse, né, se tornasse conhecido. E foi o que Paulo também fez, ele se entregou, ele se deixou gastar para que o Evangelho de Jesus fosse conhecido, e é isso que ele quer nos trazer nessa manhã, essa palavra quer nos encorajar a se deixar mesmo gastar por esta, né, obra maravilhosa, para que esse Evangelho se torne conhecido. E aqui no versículo 10, que eu amo, esses dois versículos, o 10 e o 11, que fala, né, que depois que Jesus morreu, o próprio Pai o exaltou. E aí o 10 fala, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque foi sobre isso. Aparentemente Jesus estava ali sendo derrotado, perdendo, mas o sacrifício dele trouxe algo imensurável, né? E o Pai já o exaltou, e diante do nome de Jesus, diante da presença dele, todo o joelho vai se dobrar um dia. Amém? E continuando, no verso 12, a parte B, que diz assim, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, da qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecerem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então, Paulo aqui está falando, irmãs, para que a gente mantenha uma vida íntegra, né? Para que a gente viva corretamente, como filhos de Deus mesmo, inculpáveis, né? Sem mácula, sem mancha, para que a gente leve uma vida coerente com o Evangelho, daquilo que o Senhor Jesus espera de mim e de você, porque muitas vezes essa é a maneira como nós vamos pregar. Não pense você que pregar a palavra é abrir a sua boca e ler a Bíblia, sabe? Muitas vezes a forma como você vive, né? Como Paulo mesmo fala assim, aqui continua, no meio dessa geração corrompida e depravada. Às vezes a sua conduta, né, no meio de tanta coisa errada,
É isso que já vai fazer a diferença e vai pregar o evangelho. Entende? E vai falar muito mais do que se você sentasse com essa pessoa e ficasse falando horas. Então viva corretamente, né? Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Não tem meio termo, saia de cima do muro, né? Seja quente, não seja morno, porque a palavra diz que o Senhor vai vomitar, ou você é ou você não é. Não dá para ser crente só de final de semana, nós precisamos ser crentes todos os dias, porque senão nós não estamos vivendo o correto, o verdadeiro evangelho, né? E que você tenha mesmo coragem de viver esse evangelho, que muitas vezes vai demandar bastante, como nós também ouvimos domingo, você vai precisar morrer, né? Morrer para você mesmo, morrer para suas vontades, mas saiba que você está ganhando, né? A sua carne, você está matando a sua carne, mas o seu espírito está sendo fortalecido no Senhor. E isso não tem preço, porque aquilo que você está plantando, que você vai colher, é eterno. E é isso que de fato traz alegria, é isso que de fato traz o prazer, traz o sentido da nossa vida, né? As coisas, o prazer, a realização não estão nas coisas daqui da terra, porque elas vão passar. Amém? E terminando, né, aqui do versículo 19 ao 30, Paulo, ele fala um pouquinho mais sobre amizade também, né? E ele fala aqui de Timóteo e de Epafrodito, que foi também uma pessoa que largou tudo para ajudar Paulo no evangelho, né? Ele saiu de sua cidade e viajou até Paulo para ajudar Paulo. E aqui no final ainda Paulo cita que ele quase morreu. Ele quase morreu por amor à causa de Cristo. Ele arriscou a vida dele para suprir uma ajuda que a igreja na época de Filipenses não podiam dar a Paulo. E aí esse jovem, esse rapaz, ele foi lá servir. Mas pense que ele não foi servir Paulo, ele foi servir Jesus, a Cristo, o Evangelho. Então é isso, esteja disposta mesmo a servir, a matar a sua carne, as suas vontades diariamente, para que Cristo seja glorificado através da sua vida, através das suas atitudes. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra tão poderosa. Deus, que nos anima, que nos confronta, mas é ela que traz vida. Senhor, que eu e cada um que ouvir essa palavra possa estar disposta, Senhor, a morrer, se for necessário, para nossa vontade, para nós mesmos, mas que o Teu Evangelho cresça, se torne conhecido, Pai, através de nós. É o que eu te peço, Senhor. Nos ajude nesse dia, Pai, para a glória do Teu nome. Amém.